O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, tem muita gente que canta para o Senhor entrar na nossa casa, entra na minha casa, entra na minha vida. Mas, na verdade, a iniciativa é de Jesus. Ele que diz: Zaqueu, eu vou ficar contigo esse dia. Deus nos amou primeiro. Nós podemos abrir ou não, mas não fomos nós que chamamos Deus na nossa casa. Foi Ele que foi atrás de nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Deus nos amou primeiro. Isso não podemos esquecer. Claro, cabe a nós abrir ou não, acolher ou não, mas foi Ele que veio atrás de nós. Não fomos nós que falamos: Jesus, vai lá em casa. Não. Muitas vezes nós nem abrimos a porta, Ele já até foi. Então, o Senhor foi atrás de nós, veio atrás de nós, nos amou primeiro. Temos que partir daqui. Nós damos então o quê? Uma resposta. Essa resposta aí é livre, pessoal, individual. Zaqueu, eu devo estar contigo hoje, vou na sua casa. Ele desceu correndo, com alegria, preparou, acolheu. Foi a resposta dele. Poderia ter sido diferente, poderia ter dito não, é a liberdade do homem. E ali, ouvindo Jesus, ele então, primeiro passo, a acolhida, ele dá uma resposta de conversão. Não está completo o segmento. Ele acolheu, agora você tem uma resposta. Jesus entra na minha casa só para fazer uma visita? Não, claro que não. Tem que ter uma conversão. Ele não pode ficar ali só para tomar um café, só para jantar. Então ele ouviu Jesus, com certeza, porque o relato é breve. Ouviu Jesus, e aí ele dá uma resposta. Ele está de pé, Jesus está ali sentado, ele está na posição de prontidão, Zaqueu, de pé, como servo. Ele vai falar: Senhor, que ele era rico, cobrador de impostos, também ladrão. Então aqui tem uma conversão. Vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei e vou dar metade do que é meu, do que ele tinha por direito. Então aqui ele entra em uma dimensão da justiça e da caridade. Ele repara o que foi removido, foi tirado, e também dá o que é dele por direito. Porque de fato, como cobrador de impostos, ele tinha direito, mas naquilo que era legal,
mas eles sempre cobravam a mais para enriquecer rápido. Então ele vai devolver 4 vezes mais. Essa conversão precisa acontecer, que é o primeiro passo aí da graça do Cristo em nós. Não basta eu me admirar de Jesus, não basta eu gostar de Jesus, eu preciso me posicionar. Ele toma uma posição, Jesus vai para salvar, ele acolhe a salvação, mas a salvação não é imposta, ela é proposta. Poderia não ter acolhido aquele jovem rico que Jesus fala, vende seus bens, dá aos pobres e segue. Ele já não fez, ele não deu, ele não foi capaz. Então aqui Zaqueu, ele dá um passo. Esse passo então entra uma restituição e uma caridade. Outra coisa importante, no processo de conversão, eu também preciso reparar. Falávamos isso aqui ontem à noite. Nós temos uma cultura de corrupção no nosso Brasil. E muitas vezes pensamos que o pedido de perdão é o suficiente. Não é. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Eu preciso reparar. Preciso reparar. Contava aqui um caso, mas tem muitos outros. Lembro de uma mulher chegou para mim com dinheiro, devolvendo um dinheiro que ela tinha roubado. Isso tem muitos anos. Pensava que era uma doação. Aquela mulher ia devolver um dinheiro. Ela falou, eu quero devolver esse dinheiro, não tem como eu devolver de onde eu tirei mais, por conta da circunstância. Eu preciso devolver esse dinheiro. E eu perguntei para ela, e te fez bem? Conseguiu? Não. Foi uma verdadeira maldição. Mas agora eu estou entregando. Porque não tinha como ela devolver na situação. Então procurou a igreja e foi devolver. Ela mesma falou, foi uma maldição na minha vida. Muitas vezes a gente pensa assim, não, eu edifico minha casa com dinheiro roubado, aí me arrependo e pronto. Me arrependi. Tem um conhecido meu que roubou lá no trabalho dele e construiu uma casa para ele. Se arrependeu. Se arrependeu, glória a Deus. Jesus entrou no coração. Eu falei, você não vai vender a casa? Ah, mas como é que eu vou ficar sem a casa? Eu falei, mas não é sua? Ah, mas eu não posso ficar? Não, mas Deus me perdoou. Com certeza, Deus perdoa. Mas não está completa a conversão, você tem que reparar. Você tem que devolver. Ah, mas... Eu falei, bem, a sua situação é outra história. A justiça precisa ser reparada. Aí, fui falar com um amigo, para que pudesse convencê-lo, porque onde ele estava passava muito dinheiro, e o dinheiro seduz. Eu falei, meu amigo, mas tente falar com ele, porque isso vai ser uma bênção na vida dele, do contrário vai ser uma maldição. Mas para ele devolver o quê? A casa ou o apartamento que ele comprou para os pais? Eu falei, tem um apartamento também que comprou para os pais? Meu pai do céu. Ele falou assim, olha, eu me arrependo, mas eu não estou disposto a fazer isso. Aí eu pergunto, teve conversão aí? Teve conversão? Está na bênção a pessoa? Pois é, na nossa cultura, está na bênção. Na nossa cultura do nosso país está na bênção. Basta dizer, eu creio no Senhor Jesus. Não é assim. Isso não é de agora. Uma cultura corrupta que está em todas as esferas.
que nós temos que rejeitar, do pequeno ao grande. Muitas vezes as pessoas vêm pedir para o padre, para que rezem, por direitos indevidos. Por direitos indevidos. Uma vez a pessoa veio e falou: padre, reza por mim, estou para receber um dinheiro aí. Eu preciso de uma ação trabalhista. E nada disso aqui, isso aqui foi aberto, não foi nada de confissão, é claro. E aí, eu falei: vou rezar. Passado alguns dias, encontrei o patrão daquela pessoa, que ele não sabia que era meu amigo. E eu sabia que era uma pessoa honesta, aquele patrão, um homem temente a Deus, um homem que cumpria suas obrigações. Eu falei: mas você demitiu e não pagou os direitos? Eu falei: não, padre, paguei os direitos. Esse foi o operário que mais me roubou. Ele escondia mercadoria. Eu paguei os direitos para me ver livre, mas ele não tinha direito a nada. E o Brasil é cheio de pessoas que reclamam direitos que não têm direito. Tinha direito a ser preso. Aí eu falei: ah, tá bom que eu vou rezar por ele. Espera. Rezei, mas foi do meu jeito. Foi para a ação, quase saiu preso de lá, não recebeu um centavo. Depois eu encontrei o malandro. Ei, malandro, recebeu o que você tinha direito? Não deu certo lá, minha ação. Pois é, né? Por que não deu certo? Essa pergunta para Deus. Por que não deu certo? Entra lá na capela, pergunta para ele. O outro conhecido meu, de alto cargo, ele mora aqui, tem a casa dele aqui, mas como o trabalho dá um direito a uma casa funcional imensa, ele mora na casa funcional, aluga a casa dele e ainda recebe o auxílio moradia, que isso é destinado para quem vem de fora. Já dá para você perceber mais ou menos de onde é. São poucos os lugares que oferecem isso. Não, mas está na lei. Não importa, a lei pode ser fraudulenta. E a pessoa fala: não estou roubando. É um direito. Você é um direito? Aí eu sempre falo: convence a Jesus. Entra na capela e convence Jesus. Não. Então, você não consegue se convencer nem diante do espelho. Convença Deus que você tem direito. Quantos benefícios indevidos, legais. Pessoas que edificaram no que não é delas. Zaqueu percebeu isso. A reparação é devida. Senão não houve conversão. Não, basta que o Senhor me perdoe. Mas aí envolve muita coisa, eu tenho que fazer muita coisa. É isso, a conversão é isso mesmo. Não basta deixar para lá. Isso é ruim, porque se perde a noção da reparação, se perde a noção da busca da santidade. O que é o purgatório? É a purificação. São as penas devidas pelos meus pecados daquilo que eu não fiz. Senão estou seguindo outra doutrina. Claro que a reparação é devida, claro que a restituição é devida. Quantas pessoas cobraram serviços, profissionais liberais que não fizeram? Quantas pessoas bateram ponto e não foram trabalhar? Depois a pessoa reza e não sabe por que não sai do lugar. Essa cultura é nociva para todos. E é nociva para a própria pessoa, porque ela não entende que ela está engatando a ré. Zaqueu foi alcançado por Jesus. Ele não está falando aquilo dali para agradar Jesus, não. Porque se ele fosse falso, Jesus ia chamá-lo de hipócrita, como chamou os fariseus, que faziam lá a oferta, mas ficavam com a maior parte para eles. Zaqueu sabia que ele tinha que dar aquela resposta, porque ele tinha feito coisa errada. Aí Jesus fala: a salvação entrou no seu coração. Eu não posso ficar com aquilo que não é meu.
E essa restituição, ela como que desaparece, porque já não estamos ouvindo falar da reparação, das penas. Tivemos uma influência aí de doutrinas protestantes, onde não se crê no purgatório, mas não é assim. Claro que não é assim. Claro que não é assim. Há uma desordem e precisa haver uma reparação. Aí é um caminho de conversão. Um caminho de conversão. Eu, de fato, me coloco ali para restituir, para reparar o dano causado, a ordem perdida. Nós entramos naquela máxima que o mundo é dos espertos. Cuidado. Cuidado. Padre, mas eu conheço pessoas que não tiveram prejuízo. Você está enganado, você não conhece nada então. O prejuízo não necessariamente pode vir no financeiro. Ele pode vir em algo mais doloroso. Quando eu levo algo que não é meu, eu abro a brecha para o devorador entrar na minha casa. E ele vai entrar onde ele quiser. E não onde eu vou dizer para ele entrar. A conta a pagar pode vir de outra forma, bem mais dolorosa. Então não posso estar na bênção. Não posso estar na bênção. Muitas pessoas que estão em um processo de corrupção e pedem uma bênção, sem pedir a conversão. Não foi o caso de Zaqueu. O Senhor veio salvar o que está perdido. Como é que eu vou pedir a bênção sem pedir a conversão? Como é que eu posso pedir a bênção sobre algo que é ilegal, que é errado? Isso acaba sendo um sacrifício não a Deus. O que o Senhor vai dizer no livro do Eclesiástico? Ai daquele que me oferece algo que não é seu. A mesma coisa que eu trouxer uma oferta de algo que eu roubei. O Senhor vai dizer, por acaso eu preciso disso? Não pode. Claro que não. E essa cultura então vai entrando, começa de pequena, é preciso rechaçar, porque tem as facilidades. São Paulo vai dizer, a raiz de todos os males é o apego ao dinheiro. E é. Então, lembro de um testemunho, muitas vezes para a pessoa permanecer firme, ela também paga um preço. É verdade. Muitas vezes você tem a facilidade. Eu lembro do testemunho de um rapaz que trabalhava numa comissão, servidor público. Ele autorizou falar sem identificar. E aí tinham as gratificações. E aí houve uma suspeita de corrupção. Então o que acontece quando começa o processo administrativo? Tira a gratificação. O salário cai pela metade. E ele com filho em escola particular. Os 4, ele era um dos 4, os 3 estavam no esquema. Ofereceram para ele no começo, ele falou, não vou entrar. Meu salário me basta. Mas o processo administrativo tirou a gratificação dos 4. Até o final. E ele teve que pagar o preço. No final se comprovou, mas o que ele perdeu já tinha perdido. Teve que se endividar. Sim, também permanecer na retidão, também tem um preço. Mas um morreu de acidente no veículo que comprou com dinheiro roubado, o outro morreu de derrame, o outro morreu de infarto.
O que foi tirado não foi devolvido, porque quase nunca é. Mas ele está vivo para contar a história, né? Muitas vezes a dívida ali é sinal de não ter aceito o caminho fácil. Glória a Deus. Eu disse para ele: dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Porque o diabo tentou, mas não conseguiu naquele cristão. Ele falou: não quero. Então, meu irmão, minha irmã, onde cresce uma corrupção, isso não é de agora, mas em qualquer lugar prejudica todos. O Papa João Paulo II falava as estruturas de pecado, porque chega em alguns determinados momentos que a sedução pode ser tão forte, fica difícil da pessoa dizer não. Só se ela for bem evangelizada. Uma pessoa mais ou menos evangelizada, ela não aguenta. Se ela for mais ou menos evangelizada, dependendo da pressão, ela não aguenta. Aí a importância da evangelização. Aí a importância. Muitas pessoas, você vê, isso convence tanto que pessoas procuram, depois falam para o padre: não, padre, não é assim. Olha só o absurdo. Eu conheço pessoas, talvez até conhecido delas, mesmo próximo, que nada aconteceu com elas. Tamanho é a ousadia da sedução do mal. Conheço pessoas que estão aí, estão muito bem, e estão rindo. Eu digo algo bem simples: você quer ficar no lugar dela e ver o final da história? Você está vendo o meio da história, você não está vendo o final da história. Quer ficar no lugar dela? Faça, vai. Só que o final da história não é o final feliz. Não é. Você está vendo talvez o penúltimo capítulo, não está vendo o último capítulo. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que rechaçar. Não. Deus multiplica o que é meu. Deus abençoa o que é meu. E se algo me falta, Pai, estou precisando. Mas o que não é meu, não. E o Senhor opera milagres? Opera. Com certeza aquele casamento em Caná era um casal pobre. Faltou vinho lá no começo do casamento. O Senhor deu o vinho. Mas não podiam ter roubado o vinho. Aí não. Senhor, me falta isso. Me falta isso, me falta isso. Peça, reza, clama, suplica. Eu estou precisando. Incomoda Deus. Ô Senhor, acorda, nós vamos morrer. Eles estavam lá dentro do barco, o barco estava afundando. O barco aqui está afundando. Mas é preciso não pegar o atalho. Não pegar o atalho que o mal oferece. E que isso está em todo lugar, não é questão de política não, isso está em todas as esferas, do pequeno ao grande, da vantagem. Isso não é típico de uma esfera, não. E nós temos que, como cristãos, ser sal da terra e luz do mundo, não quero. Já tem um problema demais, fazendo o que é certo, levando algo errado, aí é que vai ser problema. É claro, o suor que é já fazendo o que é certo, aí você põe algo lá dentro que não é seu. Não. Devemos estar atentos, porque muitas vezes a falta de uma bênção é essa realidade. Muitas vezes a falta de uma bênção é eu estar em posse do que não é meu. Muitas vezes a falta de uma bênção e da prosperidade é eu ter assumido aquilo que Deus não me deu. Pode ser exigente, mas
No que está certo, Deus multiplica.